Se o primeiro Divertidamente é sobre a alegria, aceitando a importância da tristeza, Divertidamente 2 é sobre como a ansiedade é capaz de afetar a alegria. Ou seja, como a ansiedade enquanto emoção, não necessariamente só como personagem, né? Porque a ansiedade como personagem representa essa emoção, é capaz de influenciar na nossa forma de ser feliz. É um filme sobre o quanto a nossa felicidade é afetada pela nossa ansiedade. Se você não me conhece, eu sou a Mari, eu falo de entretenimento aqui no YouTube, falo sobre música, séries, filmes e outros assuntos. Então se você se interessa por esse universo, por esse tipo de conteúdo, aproveita, se inscreve no meu canal, me ajuda bastante. Estamos rumo aos 90 mil inscritos aqui no YouTube, então eu ficaria muito feliz se você pudesse se inscrever. E nesse vídeo a gente vai conversar com spoilers sobre Divertidamente 2. Antes de a gente entrar em especificidades, vamos conversar um pouquinho sobre o filme de forma mais geral. Divertidamente 2 é uma ótima sequência. É quase como se ele fosse realmente uma continuação direta do primeiro filme. É uma sequência que funciona e é um filme que deixa a gente com vontade de assistir um Divertidamente 3 daqui a alguns anos. Faria sentido. A gente se beneficiaria de uma nova história pra Riley, dessa vez talvez lidando com as emoções da vida adulta. Porque o primeiro filme é sobre as emoções da Riley enquanto criança. Aqui no segundo filme a gente tem as emoções da Riley enquanto adolescente. E acho que um terceiro filme traria pra gente boas reflexões sobre a vida adulta. O conceito de Divertidamente 2 é trazer novas emoções pra mente da Riley. A gente vai falar um pouquinho sobre essas emoções com mais detalhes ao longo desse vídeo, mas dessas novas emoções, a ansiedade é a estrela. A gente tem outras emoções que são a inveja, o tédio e a vergonha. E a gente tem também a nostalgia, vamos falar sobre a nostalgia. Mas a ansiedade é a estrela desse filme. E ainda que a gente tenha novas emoções, as emoções antigas também têm espaço. Então o filme constrói uma narrativa que possibilita espaço para as outras emoções. Porque seria muito fácil, dependendo da construção de roteiro, dar espaço apenas para as emoções novas. Mas as antigas, todas elas, não só a alegria e a tristeza, que são as protagonistas do primeiro filme, as outras três, a raiva, o nojinho e o medo, também tem espaço aqui. Além disso, além dessas emoções serem os nossos personagens, a Riley é uma personagem mais presente do que no primeiro filme. Muito do primeiro filme, a maior parte do primeiro filme, gira ao redor das emoções tomando decisões em relação a Riley. Aqui, a Riley, isso também acontece com as emoções, né? E tem uma discussão muito grande sobre isso mais pro final do filme, mas a Riley é uma personagem com a qual a gente se importa. A gente se importa com o que tá acontecendo na vida dela. O primeiro filme é muito sobre a relação da Riley com a sua família. Nesse segundo filme, a gente foca nas relações de amizade da Riley e principalmente na concepção de quem ela é enquanto pessoa, enquanto personagem, né? Quem é a Riley? O filme trata muito dos dilemas pessoais dela e das relações dela com outras pessoas que não sejam a sua família. O filme tem uma cena pós-créditos, eu fiquei no cinema até a cena pós-créditos, mas a cena pós-créditos, ela não é muito interessante. Eu achei ela bem sem graça. Eu falei que esse vídeo ia ser com spoilers, então a partir de agora, spoilers, spoilers, spoilers. A cena pós-créditos gira ao redor do grande segredo, né, sombrio da Riley, que aparece ali no cofre pra onde as emoções originais vão, revelando ali qual é esse segredo. E aí é tipo assim, a Riley estragou um tapete importante. E é isso, a cena é só isso. Então eu achei que poderia ter tido uma cena pós-créditos mais legal pra esse final. Quando o filme começa, a gente tá ali num jogo de hóquei da Riley, a gente descobre que ela tá mais feliz ali na nova cidade, né? Anos depois da mudança que a gente viu no primeiro filme, ela tem amigas, ela fez amizades, e existe um novo conceito na mente da Riley, que são as convicções, as crenças, que ela vai desenvolvendo ao longo dos anos, conforme ela vai tomando consciência da vida mesmo. Então, eu sou uma boa pessoa, eu acredito em tal coisa, os meus pais têm orgulho de mim, convicções que ela tem sobre ela mesma. E essas convicções formam o senso de si própria, né? O senso de si. Quem a Riley acredita que ela seja, quem ela tem certeza que ela é. Só que no começo do filme a gente percebe que a alegria toma a frente de decidir o que vai ser parte desse senso de si da Riley ou não. A alegria acaba decidindo
jogar pro fundo da mente da Riley algumas memórias, alguns acontecimentos que de repente foram um pouco vergonhosos ou um pouco tristes pra vida da Riley e que a alegria enquanto personagem, enquanto emoção, não quer que fique na superfície, não quer que molde quem a Riley é. E aí a discussão toda do filme, no final, né, a gente descobre que é justamente isso. As emoções, elas não definem quem a Riley é enquanto pessoa. Existe algo para além das emoções, né? Não é a alegria ou a tristeza ou o medo ou o nojinho ou a raiva ou a ansiedade ou a inveja ou o tédio ou a vergonha. Nenhuma dessas emoções define quem a Riley é. Essas emoções fazem parte de quem a Riley é, fazem parte de quem todos nós somos enquanto seres humanos, mas elas não nos definem. O que de fato nos define, então, é externo a isso. É a construção de quem a gente é, são os acontecimentos da nossa vida. Tudo isso junto vai formando esse senso de quem a gente é enquanto pessoa, mas as nossas emoções, elas não podem tomar o controle, elas não podem decidir quem a gente é sem a nossa autorização, né? E eu acho que essa é uma reflexão muito forte que o filme traz, justamente pelas novas emoções que fazem parte dessa história. E aí tem uma cena muito legal, que é o momento de virada do filme, onde a gente vê as 5 emoções principais, né? As 5 emoções originais do primeiro filme dormindo. E aí essa cena, ela é tão interessante, porque se a gente pausar ela, tem várias coisas pra gente analisar. Então a gente vê o quarto das emoções, cada uma tem ali a sua cama, né, a sua beliche, e cada uma delas dorme de um jeito muito específico. Então a gente vê a raiva socando, dando socos enquanto dorme, resmungando enquanto dorme, e aí tem acho que um taco não sei se é de beisebol, de hóquei mesmo, talvez seja, ali do lado da cama pra brigar se for necessário. A nojinho dorme com uma touca no cabelo, com uma máscara nos olhos. O medo tem grades na cama pra ele não cair. A tristeza choraminga durante o seu sono. Já a alegria sorri durante o sono. Ela ri, né, ao longo da noite, e a cama da alegria tem alguns detalhes importantes. Então a cama da alegria, ela é decorada parecido com o quarto da Riley na casa dela. E além disso tem uma miniaturazinha do Bing Bong ali no quarto da alegria, porque o Bing Bong, ele foi esquecido, ele morre, entre aspas, né, no primeiro filme, é o momento mais emocionante do primeiro filme, mas essa morte dele representa que ele foi esquecido, e ele foi mesmo. Mas a alegria lembra dele, então tem uma miniatura pequenininha ali pra manter a memória do Bing Bong viva, ainda que seja nos confins do inconsciente da alegria enquanto emoção / personagem. Mas enquanto as emoções estão dormindo, um alarme soa. Todos eles acordam, eles vão ali pra mesa de controle, né, pro centro de comando, e as emoções veem o botão da puberdade apitando. E esse é o ponto de virada. A puberdade, que já tinha tido uma diquinha dela no primeiro filme, ela chega. O momento da puberdade pra Riley chega e tudo muda na vida dela a partir disso. A gente então conhece as novas emoções. Vamos conversar um pouquinho sobre essas novas emoções? A gente tem a inveja. E olha só, a inveja é a menor de todas, porque a inveja faz a gente se sentir pequeno. O vergonha, ele é grande, ele é rosa, ele é tímido, e ele tenta ficar menor, mas ele é muito grande, então todo mundo sempre acaba olhando pra ele, e se ele se mexe, a gente vê partes do corpo dele que ele não quer que a gente veja. Então é uma representação muito forte do que a vergonha é enquanto emoção, né? O tédio também é perfeito, ele tá sempre deitado, ele tá sempre mexendo no celular, porque ele tem muita preguiça de levantar e ir até a mesa de controle, e ele é comprido e fino e meio desengonçado, quase como um boneco de posto. A gente também tem uma emoção que aparece em pouquíssimas cenas ao longo do filme, acho que 2 cenas, que é a nostalgia, e ela só aparece pouco aqui porque ainda não tá na hora dela fazer parte da vida da Riley. Ela tá ali escondida dentro de onde possivelmente a gente pode entender que ficam as emoções até o momento em que elas precisam aparecer na vida de uma pessoa. Mas a nostalgia é essa senhorinha que de vez em quando aparece pra fazer um comentário nostálgico, né? Mas aí é dito que não tá na sua vez de aparecer ainda. Você precisa ainda de 2 formaturas, de um casamento, coisas precisam acontecer na vida da Riley pra nostalgia chegar. Então essas emoções surgem, mas além delas a gente tem a ansiedade, que é a grande protagonista desse filme, ao lado da alegria, né? Então a ansiedade, quando ela chega com uma bagagem, porque a ansiedade traz bagagem emocional. Ela é laranja, porque laranja é uma cor que, se em grande quantidade, deixa a gente um pouco nervoso, né? Uma cor que causa mesmo ansiedade. A ansiedade, ela chega antes das outras emoções, porque ela é impaciente. A ansiedade, ela é viciada em café. A ansiedade fala rápido, a ansiedade se movimenta rápido, e quando a ansiedade vai se apresentar, ela diz que, olha só, o medo, ele existe porque ele é uma proteção
contra as coisas que a Riley pode ver, contra os perigos que a Riley enxerga. Eu, ansiedade, sou uma proteção em relação às coisas que a Riley não consegue ver. Ou seja, a ansiedade está sempre planejando o futuro, a ansiedade está sempre pensando nos piores cenários. A ansiedade é uma camada de proteção que a gente tem no nosso subconsciente. É isso que essa emoção representa, e ela é muito forte nesse filme. E é um filme que, sim, é uma animação, então tem um público infantil, mas é um filme que conversa muito mais com adultos do que com crianças, eu diria. E aí, então, essas novas emoções, elas surgem mais ou menos ali no mesmo momento em que a Riley tá indo passar um final de semana num acampamento de rock com as suas amigas. Mas no caminho, ela descobre que, diferente do que ela achava, as amigas vão pra uma outra escola no ensino médio, enquanto ela vai ficar na escola atual. Isso pega muito a Riley de surpresa e dita muito do final de semana que ela tá ali no acampamento. Mas tem um momento muito legal nessa saída dela pro acampamento, porque ela fica muito abalada. E aí a tristeza entra ali em cena, ela quer tomar o controle da mesa de controle. Mas a alegria segura, as outras emoções todas seguram a tristeza um pouquinho mais para que ela não entre em ação na frente de todo mundo. Mas assim que a Riley fica sozinha, a alegria diz: vai lá, tristeza, faz o que você precisa fazer. E isso é uma clara referência ao primeiro filme, né? Porque a lição do primeiro filme vem justamente da alegria entender que a tristeza faz parte da vida. Essa é a mensagem do primeiro filme. E aí é muito bonito ver a alegria agora no segundo filme, deixando a tristeza fazer o seu trabalho, porque a alegria já entendeu a importância da tristeza. Agora, a alegria vai ter que entender a importância das novas emoções, a importância da ansiedade. E a ansiedade toma o controle na cena do vestiário. Então a Riley tá ali com as amigas dela e elas estão se divertindo e estão falando enquanto a treinadora tá falando, enquanto a treinadora pediu silêncio, e a treinadora dá uma bronca nelas. E a ansiedade entra em ação justamente porque a Riley tá muito preocupada em como vai ser a vida dela a partir de agora no ensino médio, que já vai ser uma grande mudança, sem as amigas. Então ela tá preocupada em entrar pro time de rock do ensino médio, ela tá preocupada em fazer novos amigos, ela tá preocupada em se enturmar ali com as meninas do que pode ser o time dela no futuro. Então a ansiedade fica imaginando cenários na vida da Riley em que ela esteja sozinha, em que ela não tenha amigos, em que ela não faça parte do time, em que ela não se encaixe. E é nesse momento que a ansiedade toma o controle e manda as outras emoções, as 5 emoções do primeiro filme, as emoções originais, né, pra longe. Elas vão pro fundo da mente da Riley, elas saem ali da sala de controle. E aí então a jornada do filme é justamente essa: as emoções tentando voltar pra sala de controle, que tá sendo controlada pela ansiedade em parceria com a inveja e com as outras emoções que estão por ali. Só que olha só que curioso, a alegria, a nojinho, o medo e o raiva mandam a tristeza na frente pelo tubo, fazem a tristeza ir escalando o tubo até a mente da Riley, para que ela possa puxar os outros quando chegar o momento. E aí então, a tristeza, ela passa grande parte do filme ali, escondidinha, no cantinho. Isso é uma grande metáfora, né, para como a tristeza tá sempre presente ali um pouco, enquanto a ansiedade está no nosso controle. A alegria e as outras emoções são minimizadas, elas ficam mais longe, mas a tristeza faz parte disso. E aí a jornada desse filme é essas 4 emoções tentando voltar para a sala de controle. Isso, eu diria até, que é um ponto um pouco negativo, porque cria uma jornada de história que é muito similar à do primeiro filme. Então no primeiro filme a gente tem a alegria e a tristeza tentando voltar para a sala de comando. E dessa vez é a mesma coisa, só aqui com a alegria, o medo, a nojinho e o raiva. Mas ao mesmo tempo isso é interessante porque essa construção de história faz com que esses outros 3 personagens, para além da alegria, também tenham espaço, também tragam boas colocações, também façam parte da narrativa e da jornada. E nessa jornada das emoções, tentando voltar para a sala de comando da Riley, a gente tem alguns novos conceitos para esse filme de Divertidamente que não apareceram no primeiro. Então a gente tem o abismo do sarcasmo, que é muito interessante. A Riley aprende a usar o sarcasmo junto ali com as novas emoções. A gente tem também uma brainstorm, que é uma tempestade de ideias. Esse é um conceito do inglês que a gente usa também em alguns contextos no português, né? A gente trouxe essa palavra para reuniões, para coisas mais empresariais mesmo, profissionais. Mas no filme a gente tem realmente uma tempestade de ideias, que é a nomenclatura, né, dessa palavra brain,
que é cérebro, storm, que é tempestade. Então, a ideia é justamente essa, uma tempestade de ideias que é representada no filme. E a gente também tem o fluxo de pensamentos, que é representado por um rio por onde as coisas que a Riley tá pensando vão passando. Então a gente tem novas adições muito interessantes para essa complexidade que é a mente da Riley e que essa mente é representada em Divertidamente. Mas no meio disso tudo, com a ansiedade no controle, a ansiedade se torna responsável pelas convicções que a gente viu no início do filme, que eram responsabilidade da alegria. E aí, a ansiedade acaba criando um novo senso de si pra Riley, que é baseado única e exclusivamente na ansiedade. E aí, o que é que tá acontecendo com a Riley no meio disso tudo, né? A Riley tá ali no acampamento de hóquei e ela tá deixando as amigas de lado, tá querendo fazer novas amizades ali com a Val, que é a capitã ali do time, com as amigas da Val, ela quer se encaixar naquilo e pra isso ela vai deixando algumas partes de quem ela é pra trás. Ela tá fingindo ser uma pessoa que ela não é, ela quer muito fazer parte do time do ensino médio e esse acampamento pode definir se isso vai acontecer ou não. Ela acaba lendo o caderno da treinadora onde tá escrito coisas sobre as participantes, né, as jogadoras, e sobre ela tá escrito que talvez ela não esteja pronta, e ela quer provar pra todo mundo que ela tá pronta. Então ela entra no último jogo do acampamento aí do final de semana com fogo nos olhos, sem dormir, com a ansiedade tomando conta. Isso faz até ela acabar batendo durante o jogo com uma força na amiga dela, na Grace. Ela tem duas grandes amigas nesse filme, né, que são a Brie e a Grace, que ela deixa pra trás, ela deixa de lado no final de semana. E aí isso faz com que ela tenha uma grande crise de ansiedade, que é a representação do que uma crise de ansiedade é na vida real. Enquanto isso, dentro da mente da Riley, a gente tem a representação mais lúdica do que é uma crise de ansiedade, né? Então a gente tem a ansiedade na mesa de controle, girando em círculos muito rapidamente, num fluxo de pensamento muito, muito intenso, e ela não consegue parar, e as outras emoções não conseguem chegar até ela, não conseguem entrar e quebrar essa parede que ela cria ao redor da mesa de controle, que ela cria involuntariamente, sem querer. Nesse momento a gente tem as outras emoções conseguindo voltar para a sala de comando depois da jornada pela qual elas passam, e aí a alegria tenta entrar nesse fluxo de pensamento, tenta quebrar a corrente que a ansiedade cria ali ao redor da Riley. E essa é uma representação tão forte do que a ansiedade faz com a gente na vida real, que é inevitável se emocionar. Esse é um filme que, como eu disse lá no começo do vídeo, fala muito sobre o quanto a nossa alegria, a nossa felicidade é afetada pela ansiedade na vida adulta. Tem uma cena muito bonita que é o momento de chorar desse filme. Se o momento de chorar do primeiro filme era o desaparecimento do Bing Bong, aqui é essa cena da alegria, deixando a tristeza entrar dentro dela, né? Não a tristeza personagem, mas a tristeza emoção. Porque a gente tem a alegria ali no fundo da mente da Riley, junto com todas as emoções, tentando voltar. E ela fala assim: eu não sei como parar a ansiedade. Talvez seja isso que aconteça quando a gente cresça. Você passa a sentir menos alegria. E não é isso que é a vida adulta? A ansiedade toma o controle da gente e ao longo dos anos a gente sente cada vez menos alegria, cada vez menos felicidade, porque outras coisas, a rotina, a vida adulta, as dificuldades, as responsabilidades vão tomando cada vez mais conta de quem a gente é. Então a gente tem menos tempo pra sentir alegria, pra se sentir feliz. Essa é a grande discussão desse filme, né? O que significa crescer, o quanto a ansiedade existe e afeta a nossa vida, a nossa possibilidade de ser feliz e como a gente encontra a felicidade na vida adulta também, no fim das contas. E a resolução final do filme é: as nossas emoções não definem quem nós somos no centro, né? Na nossa essência, elas são parte disso, mas elas não têm o direito de definir quem a gente é. Isso é muito forte, essa reflexão é muito forte. O nosso senso de si próprios também não é definido só por coisas boas, as coisas ruins também precisam fazer parte, é uma junção de tudo isso. E nós estamos no controle, nós temos a possibilidade de estarmos no controle das nossas emoções. Então a gente tem uma cena muito resolutiva no filme da mesa de controle, da mesa de comando, chamando a alegria. Então é o momento em que a Riley, enquanto pessoa, né, enquanto personagem, sente a necessidade de deixar a alegria entrar. Então a alegria vem e ela toma o controle de tudo, ela tá à frente de novo. Então a Riley é quem começa a chamar as emoções, e todas as emoções precisam trabalhar em conjunto pela Riley e não as emoções estão no controle dela. Acho que esse é o aprendizado da vida, é isso que a gente luta na vida pra conseguir fazer, né? Estarmos nós em controle
das nossas emoções. Nem sempre isso é possível, mas às vezes é. Pontos do final pra gente discutir. Eu amei a cadeira da ansiedade. A ansiedade tem uma cadeira que a alegria e as outras emoções criam pra ela, que é pra ela se sentar, é uma cadeira de massagem que vibra. Então quando ela tá muito intensa, quando ela tá com muita energia, as outras emoções colocam ela nessa cadeira, ela senta, dá uma relaxadinha, toma um chazinho. Eu achei incrível essa representação. As emoções então estão mais em harmonia, em equilíbrio, entendendo a importância uma das outras. E aí a gente termina o filme com a Riley recebendo uma mensagem em que teoria tem a resposta se ela entrou ou não pro time. E a gente não vê essa mensagem, mas o filme acaba com a Riley dando um sorriso. Então isso pra mim significa que sim, ela entrou no time de hóquei do ensino médio. Outros 2 pontos antes da gente encerrar. No trailer dava a entender que a Riley teria um crush pela Val, que talvez ela seria uma personagem lésbica ou bissexual, enfim, que isso faria parte da narrativa da personagem. Não faz. O sentimento que a Riley tem pela Val é muito mais de admiração, e aí são nesses momentos que a inveja entra mais em ação, né? Mas é um sentimento de admiração, de querer ser a Val, de querer ser amiga da Val, do que um sentimento romântico. Tanto que tem momento em que as emoções passam ali pelo fundo da mente da Riley, na jornada de voltar pra sala de comando, e aí elas veem uma estátua dos crushes. E aí todos os crushes são homens, não tem nenhum crush mulher. Então foi só um leve queerbaiting ali, que a gente comprou e teorizou, mas não tem nada disso no filme. Uma outra coisa que eu tava muito curiosa pra ver era... No primeiro filme a gente teve a representação das mentes e das emoções do pai e da mãe da Riley. E só tinham as 5 emoções principais. Então, o que é que o filme faria pra justificar a existência de novas emoções na adolescência, né, na vida adulta? E aí eu acho que ele traz uma solução muito boa, que é, a gente entende que as outras emoções, para além das 5 principais, ficam mais escondidas. Então nem sempre elas aparecem. O que é uma boa representação. Nem sempre a inveja tá presente, nem sempre a ansiedade tá presente, o tédio. Enfim, elas fazem participações esporádicas conforme a gente fica mais velho, porque a gente tem mais controle dessas emoções. Acho que essa é a mensagem que o filme traz. E uma coisa que eu sempre acho muito interessante, já desde o primeiro filme, é que na Riley, que é uma criança, agora se torna uma adolescente, a emoção no controle é a alegria. Na mente da mãe da Riley, quem tá no controle é a tristeza. Na mente do pai da Riley, quem tá no controle é a raiva. Então olha a sutileza de como funciona a mente de uma mulher adulta e de como funciona a mente de um homem adulto e dos estereótipos disso e das representações disso nesse filme também. Eu acho muito interessante. É isso, acho que esses eram os meus comentários sobre Divertidamente 2. Essa é uma das melhores continuações da história da Pixar. É um filme incrível, vale muito ir no cinema assistir. Inclusive a filme só vai chegar no streaming aparentemente em 2025, então corram pra ver no cinema se vocês não viram ainda. Mas gostei muito, tocou em lugares muito importantes pra mim e acho que esse é o objetivo de Divertidamente 2. Espero que vocês tenham gostado de conversar um pouquinho sobre esse filme comigo. Deixem um joinha, me contem o que é que vocês entenderam, quais foram as conexões que vocês fizeram assistindo ao longa pra gente continuar conversando. Obrigada, um beijo grande e a gente se vê numa próxima.